Oiê, seja bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou a Gabriela Neves e hoje eu vou fazer a minha primeira resenha de livro aqui neste canal. Já tem muito tempo que eu tenho vontade de compartilhar sobre literatura aqui, mas eu nunca tive tempo nem coragem, mas esse dia chegou. E eu queria começar com um livro que foi muito especial para mim. E pensando nisso, claro que tinha que ser Apocalipse, a história do Padre Elias. Esse livro eu acho que é pouco conhecido aqui no Brasil, pouco conhecido entre os católicos, e ele deveria ser mais conhecido porque é um livro incrível. Então eu vou fazer um resumo bem resumido sobre o autor e depois vou falar um pouco sobre a obra. É bem difícil para mim falar com objetividade sobre esse livro, porque eu tenho muito carinho afetivo por ele. Eu li ele pela primeira vez em um momento bem específico, então foi assim, amor à primeira leitura, por assim dizer, mas eu vou tentar ser bem objetiva. Inclusive, eu fui pesquisar vídeos pra ver, né, se alguém já tá falando do Padre Elias aqui no YouTube. E aí tem vídeos de 3 minutos. Falei, gente, como que alguém fala do Padre Elias em 3 minutos? Não tem como. Mas eu vou tentar. Se eles conseguiram, eu também consigo. Bom, autor. O autor desse livro é o Michael O'Brien. Ele é canadense, nasceu em 1948. Ele é pintor também. E a primeira obra que ele escreveu foi justamente essa obra, né? Que, se a gente for considerar o nome, seria Padre Elias, um Apocalipse. Esse é o primeiro livro de uma série de 7 romances apocalípticos. Aqui no Brasil, infelizmente, só temos a tradução do primeiro volume, né, que é a história do Padre Elias. Mas, mesmo a gente só tendo isso, vale muito a pena a leitura, porque esse livro se basta, né? Ele não fica nada muito aberto, né? Não é como, por exemplo, até um livro que nem é para ser aberto, mas que eu achei que ficou aberto, né? A Esfera e a Cruz de Chesterton. Eu acho esse livro que faz mais sentido do que o de Chesterton. Pode ser burrice minha? Claro que pode, porque, né, Chesterton é Chesterton. Enfim, então nós temos esse volume no Brasil e eu acho que vale muito a pena você ler, ainda que só tenha esse volume em português, tá bom? Ele é muito rico, apesar de não termos a continuidade, eu acho que o valor que tem aqui dentro, ele é muito grande para ficar esquecido só porque nós não temos os outros livros. Não sei se isso fez sentido. Perfeito. Agora falando um pouco sobre o livro. Ele é um livro que, como vocês podem ver, ele é um pouquinho longo para aquilo que a gente está acostumado. Ele tem mais de 500 páginas, só que ele tem uma leitura muito fácil, muito simples, é muito gostosa e ele tem um ritmo também que te faz querer continuar. Você quer saber o que vai acontecer, né? Você quer saber o desenvolvimento da história. Inclusive, quando eu fui ler esse livro, ele foi um livro que eu não queria ler, porque eu sempre entrava no site da Eclésia. Gente, sou fã da Eclésia me patrocina. Eu sempre entrava e eu via esse livro e não me chamava atenção, porque eu achava que fosse uma análise do Apocalipse. E eu não estava muito interessada em uma análise do Apocalipse. Mas aí eu ganhei em uma rifa esse livro. E aí quando eu peguei, eu fui dar aquela olhadinha básica que a gente sempre dá em livros, né? E aí eu falei, deixa eu ver, né, como que vai ser. Aí eu li a primeira frase e eu não consegui mais terminar de ler. Terminar de ler, parar de ler. Porque realmente é incrível, né? E eu vou agora fazer um resuminho, né, de toda essa história, claro, sem nenhum spoiler muito importante. A história se trata do Padre Elias. O Padre Elias, ele é um judeu convertido. E, inclusive, na história nós vamos ter comentários, né, sobre o passado dele como judeu. Ele viveu no período do Holocausto também, a família dele morreu no Holocausto. A gente vai ter toda essa história dele até o catolicismo, muito bonita. E ele, como Padre Elias ele é carmelita. Então ele está no mosteiro carmelita, na paz do Senhor Jesus, rezando em seu silêncio glorioso, até que ele recebe uma carta de Roma, que o Santo Padre, ninguém mais, ninguém menos que o Santo Padre, está convocando o Padre Elias para uma missão super importante. Então o Padre Elias deixa imediatamente o Carmelo, porque tem uma urgência,
e vai até Roma. Então toda a história vai se passar ali na Itália, né, principalmente em Roma. A missão, eu vou falar sobre isso porque eu acho que não é um spoiler. A missão que o Santo Padre tem para ele é basicamente falar com o anticristo. O Santo Padre acredita firmemente que eles estão nos últimos tempos e que o anticristo tá ali entre eles e o Padre Elias tem que falar com o anticristo. É basicamente isso. Eu acho que o autor, ele deixa algumas coisas assim bem pesadas, bem explícitas, bem dramáticas, como o cenário atual do mundo é uma coisa assim bem exagerada mesmo, mas que é para aquilo que ele quer realmente transmitir. Inclusive isso, né, do Santo Padre fala, olha, o anticristo tá ali, você vai falar com ele, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, eu pelo menos acho que não, né? Então tem algumas coisas sim que são exageradas, mas quando a gente vai vendo todo esse desenvolvimento do Padre Elias, da história dele, tem outro personagem que é incrível também, que é o Billy, que é um cardeal, que é amigo do Padre Elias. Quando a gente vai vendo o desenvolvimento dos dois, a vivência dos dois, a espiritualidade dos dois, é muito bonito, porque a gente vai vendo realmente esse desenvolvimento da alma, a gente vê a purificação do Padre Elias, a gente vê, por exemplo, o Billy. Eu me identifico muito com o Billy. Ele é muito idealista, então ele quer o martírio, ele quer uma coisa gloriosa. Tem muitas referências do Senhor dos Anéis, inclusive nas falas do Billy. Ele fala, né, não, avante para Mordor, eu queria minha espada, eu queria lutar. Então, o Billy é muito assim, ele quer coisas grandes, gloriosas. E o Padre Elias fala, meu filho, parece que Deus te pede outra coisa, né? Deus te pede para andar num Porsche. Deus tá te pedindo isso nesse momento, né? E ele fala, meu Deus, mas isso é terrível. Enfim, a gente vai vendo tudo isso, essa visão de santidade e até mesmo essa realização, né, da purificação deles através de toda a história. Ela é uma história que eu não sei se eu vou usar esse termo com um pouco de medo, tá? Mas eu vou usar. Como se fosse um suspense, né? E você tá realmente ali todo momento querendo acabar logo essa história, porque tem tanta coisa que você quer saber como que vai acabar. Tem coisas surreais que você não imagina, né? E tudo se passa nesse ambiente muito eclesial. A maioria da história se passa. Então tá falando sobre o Santo Padre, sobre cardeais bons, cardeais que não são bons, não é? Então tem tudo isso. E um outro fator que eu acho muito interessante também na história do Padre Elias é que nós vamos vendo a história do Padre Elias, né? Ele, claro, é o personagem principal, então tem relatos do passado do Padre Elias e a gente vê como isso vai influenciando ele no presente e na sua relação com Deus também. Então é muito bonito. É um livro que eu considero muito espiritual, por isso que eu falo que é um livro que todos os católicos deveriam ler. Ele é um livro que também é muito emocionante, né? Ele seria uma Broadway dos livros, por assim dizer, não é como Tolkien. Claro, Tolkien é incrível, sensacional, você também chora lendo Tolkien. Não é como Chesterton, a gente não vai fazer essa comparação, claro. Mas é tão bom quanto, gente. Olha que ousadia minha falar sobre isso. Eu realmente sou apaixonada por esse livro. A gente vai ter realmente uma literatura que é mais fraca, mas a gente vai ter essa visão espiritual, essa análise tão presente, tão forte, que é incrível. É como se você tivesse pegando tratados de vida espiritual e colocando numa história. Inclusive teve alguém, deixa eu ver, que falou uma coisa mais ou menos parecida a isso. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. Apocalipse é aquela obra rara, uma grande história e também um belo testemunho, mas é ainda mais que isso. Baseado estritamente na escritura e na experiência humana, O'Brien construiu uma obra profética e um verdadeiro manual de batalha espiritual. Esta obra-prima intrigante ampliará sua imaginação nas direções certas. Que incrível isso daqui. É basicamente isso. A gente vai através de uma história muito gostosa, percebendo algumas coisas, aprendendo também, é como se a gente tivesse um diretor espiritual dentro de um livro, de uma forma muito leve e muito bonita. Então, falo com muita firmeza que acho que todo católico deveria ler esse livro. A gente lê tanta coisa, gente, a gente lê tanta coisa, por que não ler o Apocalipse, do Padre Elias? Bom, acho que
foi isso. Acho que foi o melhor que eu consegui fazer para vocês, para não ficar dando muitas voltas, que eu poderia dar muitas voltas sobre o livro. Claro, vocês vão ver coisas muito intrigantes dentro do livro também. Tem referências muito fofinhas, tem um personagem que tem características muito semelhantes ao Padre Pio, e sempre que eu vejo ele, falo, Padre Pio, né? Então é incrível, gente, vale muito a pena a leitura. Se você ler depois, fala comigo. E claro, né, depois a gente pode começar um movimento para que as editoras brasileiras terminem as séries dos romances do Michael, porque eu acho que se isso foi uma preciosidade, o resto com certeza também será. Então, espero que você faça uma boa leitura. Como youtuber bem amadora, eu me esqueci de falar que se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com uma pessoa. Mas agora falando sério, se você gostou, se inscreva, porque eu pretendo colocar outras resenhas de livros, talvez bem mais elaboradas do que a de hoje. Então, acompanhe aqui que eu vou trazer livros que valem a pena ser lidos. Agora sim, tchau, tchau!